Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Sérgio Borges. São 40 anos de magistério jurídico nas duas melhores faculdades de Direito do Rio Grande do Sul, a Pontifícia Universidade Católica e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lecionando mais de 18 disciplinas, principalmente Direito Constitucional, Ciência Política, Direito Administrativo, Filosofia do Direito e História do Direito e tantas outras. Direito Agrário, Direito Civil, parte geral. Eu, recém saí do hospital, estou melhorando aos poucos, tive um rompimento da veia aorta, mas o sujeito não consegue descansar. Não se tem nem, aqui no Brasil, não se tem nem condições de morrer em paz, ou descansar em paz na sua casa, no seu lar. Os ataques que são feitos à Constituição Nacional, à ordem jurídica, essas raposas velhas que aí estão, políticos, ministros do Supremo Tribunal Federal indicados, pessoas indicadas, elas toda hora fazem jogos, preparam jogos, balões de ensaio para ver se aprovam, se terminam com as resistências na sociedade civil e nas instituições mesmo. Porque tem pessoas nas instituições que são inocentes por natureza. Como eles não pensam o mal, não supõem que o mal possa vir dos outros. Então é assim com esse problema de uma decisão monocrática do Dr. Gilmar Mendes, do Mato Grosso, indicado do Mato Grosso do Sul, juiz da Suprema Corte, que em decisão monocrática, conforme consta, decide que não é mais possível a provocação, a titularidade jurídica para a provocação do processo de impeachment, conforme a Lei 1079 de 1950 e a recepção constitucional feita pela Constituição de 88 e a legislação posterior. Isso é um absurdo total, porque essa pessoa que se diz juiz, se diz um magistrado, se diz uma pessoa que era homenageada, eu me lembro, os mestres e doutores em direito nas faculdades, todos, traziam essa criatura para dar conferências que veio do mestrado e doutorado das universidades alemãs, fez o curso de pós-graduação na Alemanha, traziam aqui para as faculdades, para a PUC, para a URGS. Eu vi essa pessoa dando conferências. Mas essas pessoas que sobem na vida no direito são iguais àquele professor arrivista ou aquele aluno, estudante arrivista, vê no direito não uma forma, uma substância essencial do direito para discernir o que é certo e o que é errado, mas o ensinamento que lhes dá condições, com mestrado e doutorado, de subirem nos seus cargos, ganharem mais dinheiro. Não são esses os professores que nós homenageamos ou que nós honramos. Esses que vislumbram simplesmente subir na vida, os arrivistas. Aqueles que nós temos respeito são aqueles que deram a vida, queimados nas fogueiras, fuzilados, sempre dizendo não
como Galileu, que disse, Epur se move, no entanto ela se move, renegando o auto de Inquisição. Esse homem, Gilmar Mendes, do Mato Grosso do Sul, ele nega o povo soberano. Ele retira do povo soberano agora, retira a capacidade ontológica de ser ou manifestar-se como povo soberano, o dono do poder. Mas isso não passa de um mecanismo de política dentro da comunidade política, dos meios de comunicação, para justificar o injustificável. A nomeação do doutor Jorge Messias, Procurador-Geral da República, como ministro do Supremo Tribunal Federal, pois esse é o primeiro a sair em defesa da Constituição e dizer que isso que é contra o que o doutor Gilmar Mendes diz. E ele fazendo isso, ele vai conseguir superar a indicação do Alcolumbre, senador, e vai conseguir com que os colegas senadores, deputados federais no Congresso Federal, no Congresso Nacional, os políticos, apoiem na sua sabatina que ele vai ter, apoiem a sua indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não vejo, senão esse tipo de loucura, esse tipo de uma manifestação mentecapta ou até própria de uma pessoa que está com Alzheimer. Porque caberia caberia impeachment contra o ministro Gilmar só por ter feito esse crime de lesa majestade contra o povo soberano. Até quando, eu digo, repito, Cícero, cosquetando em Catilina, usurparás de nossa paciência? Até quando esses déspotas esclarecidos usurparão da paciência popular? Eu não tenho armas, tenho uma bengala para me apoiar. Mas o meu cérebro não se apoia em bengala. O meu cérebro se apoia no cerne da história viva, no corredor vivo da história que deu ao ser humano a condição de erigir sua cabeça sobre a luz da verdade e da certeza e conduzir nós todos à luz da civilização e estarmos aqui nos dias dos dias, superando os dias dos dias, relembrando-nos do que é ainda o direito, a justiça e os valores. Porque o que nós vemos na nossa república é uma pouca vergonha, pior do que Rui Barbosa na campanha civilista acusava, que dizia, confessava, a vergonha de ser honesto, porque todos os outros, o que está em vigência é a desonestidade, é a falcatrua, é negar a Constituição, é negar a lei, é roubar, é praticar tudo que é contrário aos mandamentos de Deus, do Senhor, da religião, do homem e do homem culto e da civilização. É a barbárie solta, é a barbárie terrível. Mas isso tudo utilizado com o artifício de ludibriar os estultos, aqueles mais tolos ou aqueles inocentes que não percebem a malícia e a ousadia daqueles que tomam o fogo do poder e roubam do povo
a céu aberto. Se o ato feito pelo ministro não é causado pela própria insanidade sua, insanidade que se manifesta cotidianamente, já foi acusado por outro ministro, ministro Barroso, que acusou ele em plenário, mas olha, destila só ódio, destila isso, destila aquilo, não se tem nenhuma coisa construtiva. Se isso não é originário de uma doença instalada já previamente na cabeça de quem deve descer, apear, ser apeado do poder pelo instrumento que é o impeachment, se isso não é, e é simplesmente, como eu considero, um mecanismo para ludibriar o povo, conseguindo com que haja uma manifestação, e que houve, foi o primeiro, o advogado-geral da União, pretendente ao cargo de ministro do Supremo indicado, Jorge Messias, cacofônico Messias, acho que a presidente estava com um problema no nariz, né, e transformou a pronúncia em Messias. E possibilite assim o apoiamento, ele se manifestando em prol, a favor do povo e em prol de que o impeachment continue a ser um instrumento do povo, como o habeas corpus e outros mecanismos heróicos diretos de ação, né, remédios constitucionais, né, ou é um artifício? Porque esse Congresso Nacional, eu pergunto, o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara dos Deputados, quantas vezes esteve com a faca e o queijo na mão? Quantas vezes eu sou o sujeito que fez mais de 6, 7, 8 impeachment contra 3 presidentes da República, 4 presidentes da República, Collor, de Mello, Lula, Dilma, e também contra os ministros do Supremo e ministros de carreira, ministros dos ministérios, né? Quantas vezes? E o Congresso Nacional não optou pelo processo, ficou sentado em cima. Em 1992 foi aberto o processo contra Collor, não porque tivesse força, ou tivesse isso, aquilo, não. É porque a 0 Hora, sucursal da Rede Globo, apitava na política e tinha o Ibsen Pinheiro lá como presidente da Câmara e ele estava sentado sob o processo de impeachment. A Folha de São Paulo, na época, atuando bem, através do jornalista Marcelo, acordou a condição e destapou a condição que veio a público através da publicação de uma reportagem em 21 de julho de 1992, lavrada por o repórter jornalista Marcelo, em que dava a autoria do impeachment a esse professor da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica. Agora, isso aqui o Marcelo Reck me chamou lá depois, e a minha mulher disse, olha, estão te chamando na 0 Hora que tu entregou o furo jornalístico para a Folha de São Paulo. Não entreguei, eu levei lá, entreguei para o jornalista lá, entreguei a matéria toda, a petição, eles é que não publicaram. É que não pode sair não pode se criar nenhum tipo de notoriedade a qualquer pessoa que tenha um planejamento, uma condição de conduta boa, norteada, certa e seja corajoso, não pode, porque se isso é feito,
notabiliza essa pessoa como herói. E essa pessoa é eleita pelo povo no outro dia. E essas pessoas não se vendem para nem os jornais, nem outras instituições, nem trafegam com o poder. Nunca trafegaram com o poder. São honestos, como eu, que o meu país me condena até hoje, e vou com orgulho, vou para o outro lado, na planície, lutando na planície, como um espartano, como aqueles 300 das Termópilas. Porque a minha alma, a minha mente não está vendida. E se necessitar que eu doe a minha vida pelo que eu digo, ou seja queimado, ou seja trucidado, ou seja preso, eu vou, sem receber nada. Simplesmente na história. O direito é isso. É como aquele filme A Hora do Espanto. Na Hora do Espanto tem um quadro que é risível. O vampiro ameaça o cliente, né? E o cliente bota uma cruz, um crucifixo, e uma cebola, né? Para espantar o vampiro. Aí o vampiro olha sério e daqui a pouco o vampiro dá uma risadinha, porque ele lê pensamento, e diz assim, mas tem que acreditar. E vai lá e chupa o sangue do cara. O sujeito aqui, ele é que nem esses advogados, ou esses carreiristas, arrivistas que sobem tudo, fazem direito, mestrado, doutorado, né? Mas não creem no direito. Não acreditam no direito. Não acreditam na cruz. Não têm fé em nada. Não têm fé nem em si. O direito, para existir, tem que existir pessoas que acreditem, que saiam quando está destapado, quando é difícil, quando tudo é penumbra e escuridão e o direito não está claro, tenham aquele pendor de saber onde está o direito, onde é o direito, a porta, e sacrifiquem os seus bens, valores, a sua família, porque sabe que aquilo traz harmonia, traz amor, traz operatividade à sociedade. Uma sociedade não pode ser saqueada, roubada. As pessoas não podem ser saqueadas na sua moeda como são, através da inflação. Não podem ser saqueadas. Escrevi um livro sobre isso. Mas os governos que vencem as eleições e tá essa crítica ainda que não conseguiu ser respondida. E eu acho que tem que ter uma guia, é o que o Colares dizia. O voto é a arma do povo. O voto é a arma do povo. Nós temos que ter recibo desse voto se nós quisermos provar se existiu ou não existiu aquele voto. Porque o ar só saqueia as eleições, como saqueia a justiça, saqueia o direito, e essa horda de ousados, piratas, sequazes do Alibaba, domina a nação e nos ferreteia. Essa manifestação que eu queria. Isso é um artifício para botar o Dr. Jorge Messias, que é o indicado do PT, o preferido do PT, filiado ao PT, como os outros, deve alguma coisa. A pessoa deve alguma coisa, tá aqui, ó, no controle aqui, ó. Só tem indicação de pessoa, né? E é isso, é um artifício. Não, o cara é bom, tá defendendo isso. Ou, se não é isso, pelo dilema, né, ou sim ou não, então esse ministro deve ser... O Congresso vai só ameaçar. Mas não é possível,
o ministro fazer isso, tal. Só que convenceu todos os senadores que eram contra o Dr. Jorge Messias a ficar do lado do Dr. Jorge Messias. Isso tira a oposição, o obstáculo. Você é fazer política. A política hoje terminou com o direito, dissolveu o direito. O direito deveria conter a política. Se estuda na parte metajurídica, na parte filosófica e na parte das instituições de direito e na parte relativa à ciência política, a política deveria ser contida pelo direito, mas hoje ela não é. Ela é o supremo dom de todos esses sujeitos que aí estão e que não tem limite, como a água, como o ar, ocupa todos os espaços onde está, sem limite nenhum. E isso está arrumando cada vez mais, arrochando para uma ditadura cretina, desbragada, cretina, bagaceira, relaxada. É uma ditadura cretina. Não chega nem aos pés da ditadura militar, que eram homens honestos. Eles não poderão dizer nem nisso, porque são ladrões, vendedores da pátria. Esse problema aí da Rússia, Estados Unidos e China, a desindustrialização do Brasil não vem através dos Estados Unidos, vem através da China. Então é um problema. Eu escrevi livros a respeito disso, eu sei. Desindustrialização e endividamento. E os chineses têm valores semelhantes aos nossos, né? Vocês vão ver o que é que vai ser o chinês aí dentro. Tchau, pessoal. Só abre o olho. Vamos para o problema aqui que cortou. Ninguém tem mais pudor, ninguém mais tem honra, né? Eu não posso fazer revolução ou botar as coisas né, com isso aqui. Agora é o caminho ainda. E como o livro aquele de Koselleck, Crítica e Razão, né? Acho que ainda a ética e a moral têm vigência e são o substrato, o esqueleto invisível do direito. Sem razão, nem moral, nem ética, não existe direito. Não existe harmonia social. Não existe segurança jurídica. E sem segurança jurídica, nós não temos condição de prosperar e ter ordem e progresso, como diz a nossa bandeira. Obrigado. São advertências que eu trago. Obrigado.